Se Hitler é considerado de direita por matar comunistas, então Lenin e Stalin, que mataram várias vezes mais, são de extrema direita? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não me surpreende que o brasileiro médio desconheça a existência da Ucrânia, pois provavelmente se lembra mais de seu antigo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E para entender a economia da Ucrânia, é necessário olhar para o seu passado. Porém, antes de prosseguirmos, recomendamos que você pause este vídeo e assista primeiro a trilogia sobre a economia da União Soviética. Bem, a Ucrânia foi habitada por eslavos, que foram dominados por diversos povos, como gregos, romanos e bizantinos. Após passarem pelos domínios polonês e lituano, finalmente foram anexados pelo Império Russo. Porém, essa união não foi nada pacífica. De 1657 a 1686, houve uma guerra conhecida como a Ruína, em que Rússia, Polônia, Império Otomano, Crimeia e cossacos disputavam a todo custo o controle da Ucrânia. O motivo? A Ucrânia possui uma terra extremamente fértil e abundante em minério de ferro e outros metais, e no final terminou como parte do Império Russo, porém não completamente. Uma pequena parte do seu território atual foi dominada pelo Império Austro-Húngaro. Por isso, podemos dizer que a Ucrânia lutou em ambos os lados na Primeira Guerra Mundial. Porém, a Primeira Guerra causou a queda de ambos os impérios, e por isso, dois países foram formados em 1918. Em janeiro, a parte russa virou República Popular da Ucrânia. Em julho, a parte austríaca formou a República Popular da Ucrânia do Oeste. Só pela palavra popular já é possível perceber o viés socialista dos dois movimentos nacionalistas. Entretanto, os dois países duraram muito pouco. Em janeiro de 1919, houve a fusão de ambos em um único país, a Ucrânia. E essa união durou menos ainda. Em março de 1919, a parte oeste foi incorporada pela Polônia, em troca do reconhecimento da Ucrânia como uma república soviética. Porém, diferente do que os livros de socialismo do MEC ensinam, os ucranianos não estavam satisfeitos em fazer parte da União Soviética. Os comunistas ucranianos queriam implementar o anarcocomunismo, fundando diversas comunas, principalmente no sul do país. Caso não se recorde, após a Revolução, a Rússia teve dois governos simultâneos, um nacionalista e outro comunista. Numa tentativa de mostrar poder, o governo nacionalista tentou dominar a Ucrânia, que na visão deles ainda fazia parte da Grande Rússia. Então, enviaram o Exército Branco para dominar os anarquistas. Para combater esse exército invasor, os anarquistas da Ucrânia fundaram o Exército Negro. Essa armada era voluntária. Pessoas se uniram para defender suas comunas livremente. E mais surpreendente ainda, conseguiram vencer o Exército Branco diversas vezes. Não entenda errado, o sistema anarcocomunista está fadado ao fracasso, assim como o comunismo normal, pois ambos ignoram a propriedade privada como meio de resolver conflitos, além do problema do cálculo econômico, que no socialismo sempre será impossível de se resolver. Mas é interessante ver como um grupo de civis armados conseguiu barrar o avanço de uma força militar estatal. Infelizmente, Lenin também viu isso como uma afronta ao seu domínio, enviando o Exército Vermelho para atacar as comunas ucranianas. Liderados por Leon Trotsky, as tropas soviéticas massacraram os ucranianos, que tinham que se defender de dois exércitos, tendo sido finalmente derrotados em 1921. Mas não pense que foi uma conquista fácil. O governo bolchevique teve gastos absurdos. Para enfrentar uma tropa com cerca de 10 mil homens do Exército Negro, o Exército Vermelho mobilizou 350 mil homens armados, com tanques, aviões e artilharia pesada. Ainda assim, fato é que, pelas ordens de Lenin e sob o comando de Trotsky, milhares de comunistas ucranianos foram mortos. Então, a partir de 1922, a
Ucrânia se tornou um membro fundador da União Soviética, por livre e espontânea pressão. Daqui em diante, quando falarmos da Ucrânia, nos referiremos à maior parte, pois a pequena parte a oeste ficou sob o domínio polonês. Não que isso faça tanta diferença, já que após a Segunda Guerra, a Polônia virou um estado fantoche da União Soviética. E não pense que dentro da União Soviética os ucranianos estavam a salvo. Além de todos os problemas que já abordamos na trilogia sobre a economia da União Soviética, um outro evento salta aos olhos pelo tamanho do absurdo que foi: o Holodomor. A palavra Holodomor significa morte pela fome. Você já deve imaginar o que aconteceu, mas vamos contextualizar um pouco. As fazendas na Ucrânia eram chamadas de kulaks. Eram pequenas propriedades de terra onde os agricultores cultivavam o solo, ficavam com uma parte da produção e trocavam o excedente em mercados nas cidades. Porém, o governo soviético achava isso um absurdo. Como assim? Esses camponeses têm propriedade privada? Tudo tem que estar nas mãos do Estado. Logo, todos os kulaks foram coletivizados a partir de 1931, e milhares de pequenas fazendas tornaram-se grandes pedaços de terra pertencentes ao Estado. Acho que latifúndio só é feio se for privado, né? Nessas novas fazendas, os trabalhadores cultivavam a terra sob ordens estatais, com aquela ineficiência padrão que você já conhece. Por causa disso, a produção agrícola da Ucrânia caiu 40% em um ano. Foi de 7,2 milhões para 4,3 milhões de toneladas em 1932. Ainda assim, a quantidade era suficiente para alimentar toda a sua população com relativa tranquilidade. Porém, para o governo soviético, isso era inaceitável. Uma redução de 40% na produção por causa de um plano estúpido do governo era impossível. Então, adotaram a explicação padrão de todo socialista: colocar a culpa nos outros. Logo, a narrativa soviética era de que trabalhadores das fazendas estavam roubando comida. E para piorar, inspirado no massacre de Lenin contra a Ucrânia, Stalin proibiu a distribuição de alimentos para os ucranianos, até que recuperassem toda a comida roubada, que, diga-se de passagem, nunca aconteceu. E o que os ucranianos iriam fazer? Como esperado, havia muito desperdício na produção agrícola estatal. As espiguetas, ou pedaços ainda comestíveis que eram jogados fora, serviram de alimento para as famílias famintas. Mas Stalin não gostou nada dessa ideia. Logo, foi criada a Lei das Espiguetas, que basicamente proibia a posse de alimentos, tornando um crime ter comida que não fosse distribuída pelo governo. Foram utilizados até equipamentos para medir a densidade de paredes, tudo isso para buscar comida escondida nas casas dos ucranianos. Consequentemente, cerca de 200 mil ucranianos foram enviados para os gulags e 4 mil foram executados pelo crime de ter comida. E só para fechar o pacote, a fuga para outros países era proibida. Agora, adivinha o que acontece quando as pessoas ficam sem comida? Exatamente. Elas morrem de fome. Infelizmente, não temos os dados precisos, pois a União Soviética fez questão de apagar qualquer menção à fome na Ucrânia. Porém, um grupo de fotógrafos conseguiu divulgar imagens da tragédia, que estamparam a capa de diversos jornais ao redor do mundo. Mas, mesmo que a União Soviética não tivesse tentado acobertar o caso, o número de mortes era tão grande que pessoas simplesmente morriam nas calçadas sem ter o que comer. Estima-se que 2 a 4 milhões de ucranianos morreram no Holodomor e cerca de 7 a 10 milhões de crianças foram abortadas ou morreram em complicações da má nutrição. E pelo menos 2.500 pessoas foram condenadas pelo crime de canibalismo. E essa foi apenas mais uma das várias atrocidades cometidas pelos soviéticos contra a Ucrânia. Para uma análise mais aprofundada, recomendo o livro White Book, que é um compilado de relatos
relatos de pessoas que viveram nesse período na Ucrânia, feito em 1957. O link para o PDF gratuito está na descrição, mas apenas como aviso, o assunto é muito pesado. Que o Holodomor foi causado pela União Soviética é um fato amplamente documentado e comprovado. Porém, existe uma questão ainda sendo discutida. Foi um genocídio? Diferente do que o seu professor socialista gosta de dizer, genocídio não é somente matar uma grande quantidade de pessoas. Envolve a intenção de dizimar um grupo específico. Ninguém comete genocídio por acidente ou por omissão. Até mesmo a Lei 2889 do Brasil, que trata sobre genocídio, diz, abre aspas, quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, fecha aspas. Note o uso do termo intenção. No caso da Ucrânia, a questão é, Stalin tinha a intenção de exterminar os ucranianos? Bom, Stalin falava em utilizar a fome como ferramenta de controle dos ucranianos, e havia um grande preconceito contra eles por parte dos russos. Assim, em 2006, 16 países, incluindo o Vaticano, reconheceram o Holodomor como um genocídio. A partir daí, o povo ucraniano continuou sendo controlado pelo governo genocida soviético. Para se ter uma ideia da exploração, o país produzia metade de todo o ferro soviético e 40% da produção global de manganês. Infelizmente, em 1986, Chernobyl explodiu. Acredito que não preciso dizer que o maior desastre nuclear de todos os tempos foi, no mínimo, uma herança infeliz da União Soviética para o povo ucraniano. Mas a queda inevitável da União Soviética, já deduzida por Mises décadas antes, estava bem próxima. Em julho de 1990, seguindo o modelo da Rússia, a Ucrânia aprovou uma lei que dizia que as leis do país se sobrepunham às leis soviéticas. Já no ano seguinte, com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia finalmente se declarou independente, incluindo a parte oeste que estava sob o domínio polonês. Entretanto, os anos 90 não foram fáceis para a economia ucraniana. Quem iria investir em um país que tinha acabado de sair do comunismo? Além disso, a mão de obra era pouco especializada. Por causa disso, o PIB do país caiu 60% de 91 a 99, isso sem mencionar a inflação de 5 dígitos. Para piorar, os antigos oficiais do governo soviético não queriam largar o poder, criando burocracias e exigindo subornos, que eram muito comuns na época. Atualmente, a Ucrânia é um país ainda mais corrupto que o Brasil, acredite se quiser. Tanto que diversas eleições foram contestadas e houve até uma tentativa de assassinato de um candidato presidencial. Soa familiar? Porém, a partir dos anos 2000, a economia começou a melhorar através do aumento nas exportações de metais e alimentos. Infelizmente, o maior parceiro comercial da Ucrânia é a Rússia, e o presidente sinalizava uma maior aproximação ao governo russo. Digamos que a população ucraniana não gostou muito da ideia, por ainda se lembrar dos horrores que sofreu nas mãos da União Soviética. Assim, em novembro de 2013, os ucranianos passaram a protestar por uma aproximação maior com a União Europeia ao invés da Rússia. O presidente amiguinho da Rússia não gostou das manifestações e enviou as tropas pacificadoras, resultando em aproximadamente 100 mortos e 100 desaparecidos. O conflito estava escalando tão rápido que o presidente teve de adiantar as eleições e, para surpresa de 0 pessoas, a oposição ao presidente foi eleita. O ditador russo Vladimir Putin também não gostou da ideia de a Ucrânia ter um novo presidente que se opunha aos seus interesses. Então, poucos dias antes da eleição, a Rússia invadiu a Crimeia, uma península no Mar Negro que era província da Ucrânia. Porém, após a tomada pelos russos, foi feito um plebiscito em que a maioria dos habitantes votou pela anexação com a Rússia. Lógico que ninguém reconhece um plebiscito feito em meio a uma ocupação militar. Fato é que, em decorrência da invasão russa, a economia do país despencou 68% em 2014.
Guerra é incerteza e afugenta investidores do país. Um fato interessante é que, por causa da ocupação russa, a população da Crimeia, ainda considerada ucraniana, não vota nas eleições do país, pois o governo tem medo de uma manipulação russa das eleições. Mas, para surpresa de todos, em 2019, os ucranianos elegeram um comediante para a presidência do país. O Danilo Gentili ucraniano, Volodymyr Zelensky, assumiu o poder com uma pauta anti-Rússia. Mas não pense que ele é um extremista de direita. Zelensky é a favor da liberalização das drogas e do aborto, mas é contra o porte de armas. Não sei porquê, mas essas propostas me lembram o PSOL. No fim das contas, a Ucrânia possui um forte sentimento anticomunista. Porém, não podemos dizer que isso se traduz em uma maior liberdade. A Ucrânia figura na posição 127 do Índice de Liberdade Econômica, mas ainda à frente do Brasil, que fica na posição 143. Sim, somos piores do que o pedaço da União Soviética que sofreu uma explosão nuclear. A herança soviética ainda é muito forte no país, tanto na corrupção quanto na burocracia, o que infelizmente faz da Ucrânia a pior economia da Europa. Porém, ainda há esperança. A aversão ao comunismo já é um progresso valioso. Basta que a população entenda o porquê do socialismo ter gerado tanta miséria para os ucranianos e abraçar de vez a liberdade. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Road, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!